A partir de agora, programa espírita Caminho de Luz. Seja muito bem-vindo, Prete. Eu que agradeço Muito a oportunidade sempre. Muito obrigada por você estar aqui com a gente. Olha quem tá também, a esposa do Prete. Dona Maria. Que é a Dona Maria. Deixa eu namorar a sua filha, Dona Maria. Seja bem-vinda. Bem-vinda, obrigado pela presença. Obrigada eu pelo convite. Ó, o Robson, Muito bem. locutor, Robson. Robson. Estamos aqui, O Robson, mais locutor. uma vez, é o segundo programa. É o segundo A programa. participação. Pois é. Olha que legal. Tô Sempre tem aqui, ali, né? tamo junto. Bem-vindo, primo. Obrigado. E a Priscilex. Pri! A nossa câmera tá filmando até o ar-condicionado, mas não dá nada, não. Pois é. Pra mostrar o gelo. É. Fazer ele participar também do programa. Maria Prete, vamos marcar Maria Prete. Marcado, Maria Prete. Boa noite, pessoal do Facebook. Só tem a Juliana por enquanto. Só tá a Juliana, né? E a Kelly. E a Kelly Lucas. A Kelly, que estudou com a gente. A Kelly. Ah, vocês estudaram. Fez A faculdade. Kelly. Kelly Oller. Você não lembra da Kelly? Eu estou na sua sala. Ah, ela estava comigo, ela não estava com você. Mas eu acho que eu lembro, acho que eu sei. Oi, Kelly! Tudo bem? Tudo bem, Bem-vinda. Kelly? Kelly saiu. Volte, Pô, Kelly! volta, Volte, Kelly! Só porque Eu a Thaís não lembro lembra de você, Eu cara. juro que eu lembro de você, eu lembro. Lembrou, vem aqui. Lembro. Muito bem. Ai, é ai, isso, ai. gente. Carrapato não tem pai. Estou muito cansado hoje. É, Ju. Mas você sabe que você vai ganhar uma energia extra aqui, né? Você É a sabe, bênção né? de Deus, né? É. A É, o cansaço, bênção ele de é... Jesus. Significa que a gente trabalhou, né, Trabalhou, Beth? Isso é. é importante. Olá, Lilian Bernardes. Lilian! Abraço, Beijo, Lília, do querida. Prete. Aí a galera tá entrando, tá chegando. Eles estão assustados que a gente começou antes agora, né? É, foi A antes gente- hoje? A gente tá acostumado a começar 8h10, 8h20. É louco. Que isso? Não Mas sei. vai até às 10, né? Hoje Vai vai. até às 10. Até às 10. 10 para as 9. É. Hoje vai até às 10 para as 9. Tô Estamos, paciente. É, estamos no Outubro Rosa, Sim. ou por isso das faixinhas cor-de-rosas. Pois Outubro Rosa é o mês da prevenção do câncer de mama. É. Sim. Mês que vem é novembro. É. E a cor do novembro é... É, o Novembro Azul. Muito bem. Novembro né? Vamos lá, azul. vamos Você começar tira a o mão programa. do seio e Ah, coloca... para! Júlio! Desnecessário isso! Ah, mas vem pra cá, você gostoso, que gostoso. Hoje, o início, nós vamos cumprimentar a todos. Já Gente, a gente cumprimentamos. briga com ele, viu? Vocês pensam que não? A gente, ó, depois que acaba o programa, a gente puxa a orelha dele, tá? É verdade. Hoje é o Pretão aqui de Pindorama, nós vamos falar sobre a importância do Evangelho no lar, né, Prete? sem dúvida. Vamos estudar o Evangelho dentro de casa. Muito bem. E Dona Priscila está em dívidas com o Evangelho no lar. E O senhor Júlio também. O senhor Júlio também. Mas depois de hoje vai fazer. Se Deus quiser, né? Deus quiser. vai ganhar um incentivo aí a mais, sem né? dúvida, né, puxão de Prete? orelha, né? E você viu que o livro A Volta voltou? É por isso que chama a volta. É, pois é, a volta voltou. Esse A livro, pessoa que esse ganhou livro vai fica voltar voando. umas 80 vezes. Porque ele chama A Volta. É, Ah, mas que piadinha ruim, cara. foi doado novamente. E quem quis ele semana passada tem a chance de ganhar ele hoje. Então, Muito vamos bem. colocando aí, eu quero. Então vai deixando aí, eu quero aí no Facebook. A Priscila vai anotando aí o nome de todo mundo. Muito bem. Acho que já falamos tudo. Ah, boa noite ao pessoal da rádio Nossa Verdade. Era de Ariranha, que carinhosamente nos cede esse espaço. Mentira, a gente paga. Vamos começar com nossa... Nosso programa. Vamos começar com o quê? Com a prece. É claro. Sempre. Prece, quem vai fazer a prece é o... A Thaís Soares, continua. Por favor. Nossa, eu tô com medo. Não, mas... Vamos deixar o Prete, então, fazer a prece Prece, hoje? prete. Pois é. Preste. A prece será o Prete hoje. Fazer a prece. Vamos lá, Prete. Para não perder o costume. É né? isso aí, É, Pretão. vamos Deixa lá. eu pôr uma musiquinha. Barba, cabelo e Controle bigode aqui remoto pro que Prete. não tem, Tá certo. controle remoto que não, velho. Sai fora, moleque. Ô, louco, bicho. Então vamos levar o nosso pensamento sempre a Deus,
a Jesus e aos amigos da espiritualidade que sempre se fazem presente em nossas atitudes de bem ao próximo. Sempre abençoado, somos instrumento da paz do Senhor Jesus, sempre rogando que nos instrua o que devemos conversar, o assunto que nós precisamos para o nosso dia a dia, a mudança de conduta de vida, as reformas tão necessárias dentro do lar, em nossa família. Rogamos a Deus que o nosso programa seja luz não só aqui dentro, mas em todos os lares de Pindorama e região. E aos amigos que estão nos vendo, nos assistindo, nos ouvindo, que Deus abençoe a todos eles. Com toda certeza, será um momento de grande aprendizado, sempre envolvido com Deus. E que essa paz permaneça com todos nós. Que assim seja. Que assim seja. Olha aí o caminho de luz para você que está nos assistindo aí na sua casa, no aconchego do seu... Vamos, Thaís? Bora lá. Começaremos então nosso bate-papo sobre o Evangelho no Lar. Eu gostaria até que o pessoal fosse interagindo, comentando aí se vocês fazem ou não fazem o Evangelho no Lar. Olha, eu já faço, né, para incentivando quem não faz. Olha, eu não faço ainda, mas estou pensando. Vão colocando aí, a Pri vai passando pra gente, né? E que hoje quem não faz, acho que vai ter aí uma motivação a mais, né, um Prete? motivo justo, né? Pois é. O pessoal pode fazer pergunta para nós também, né? E na Exato. medida do possível, Bem lembrado. né, a gente vai respondendo. Fala aí se vocês faz Evangelho no Lar, Pois vocês é. não faz. E qualquer dúvida que vocês tiverem, tá aqui o Prete e ele irá nos responder. A equipe, né? Pois Todos é, nós. Né? todos. Então Bem. vamos lá. Prete, a gente sabe da importância do bom relacionamento familiar e a importância que se tem ainda da educação moral que se cria, né, dentro do nosso lar. E como é importante ainda a gente manter um equilíbrio para que flua, né, bem e que a nossa educação moral seja a melhor possível, né? Para que esse cenário que a gente está vivendo hoje, inclusive, ele é muito reflexo ainda da educação que se tem no lar, né? Aonde tudo começa, e é no lar. E às ali vezes que se a gente prepara, né? não é, e às vezes a gente não pensa dessa forma. A gente acha que é tudo muito externo e a gente esquece muitas vezes, né, de olhar ali para o nosso lar. Então eu queria começar te perguntando por que a gente deve fazer o Evangelho no lar e qual que é a importância real, né, da gente fazer o Evangelho. Isso. Iniciando o nosso programa em torno do Evangelho dentro do lar, dentro de casa. Às vezes o Evangelho também no vizinho, que nos pede a orientação. Nós devemos nos ligar a Deus, lembrando, em primeiro lugar, que Ele criou a vida e Jesus coordena essa vida para todos nós. Nós temos que ter esses ganchos em nossa existência. E também dentro da doutrina espírita, nós temos Kardec, que veio revelar, né, o mecanismo do espírito. E o Chico, aquele irmão que vivenciou o espiritismo, conseguiu vivenciar essa era nova. Então tudo isso faz com que tomamos consciência e ciência o porquê que nós devemos estar ligados a esses irmãos maiores que, como Deus, Jesus, Kardec e o próprio Chico, nos mostram o caminho da vida. Como seguir um caminho melhor, mudando maneira de pensar, de agir, porque nós não podemos imaginar que a vida termina simplesmente ali, às vezes no túmulo, ou iniciamos no berço. Somos muito mais do que isso. Somos seres caminhantes em evolução suprema para Deus e há muito tempo. Estamos experimentando mudanças radicais dentro de nós,
Por isso que nós, às vezes espíritas, o pessoal cobra de nós. Ó, o espírita tem que ser diferente. Ele tem que ser diferente em exemplo e em moral. E por quê? Então, geralmente, o pessoal, olha, é espírita, olha como trabalha, olha o comportamento. Então, nós vemos que nós temos irmãos que estão sempre nos orientando pela vida. E o Chico nos fala, né? Talvez você não possa doar valores, olha só, não possa doar valores, dinheiro, mas você pode doar sorriso, prece, oração. Olha que valor enorme. O Mahatma Gandhi, ele nos fala que tem 2 dias no ano que nós não podemos fazer mais nada, que é o dia de ontem e o dia de amanhã. Olha a responsabilidade nossa no dia de hoje, o quanto nós devemos estar atinado, compreensivo, consciente das tarefas do dia de hoje, porque o de ontem não dá mais para modificar. E o de amanhã, talvez a gente também não consegue mudar algumas coisas, porém, coordenamos os acontecimentos do dia de amanhã. E Kardec, ele resumiu a nossa existência, a existência do espírito, nessa máxima que ele resume, inclusive, toda a doutrina espírita, ó, nascer, progredir, viver, desencarnar, não é assim? Renascer ainda, progredir sempre. Tal é a lei maior suprema de Deus. Então, Kardec vem e nos chama a consciência e como funciona o mecanismo do espírito e do nosso aprendizado com a faculdade da vida, da reencarnação, o quanto nós temos que continuar consciente no aprendizado da lei da evolução. Então, tudo isso faz com que a gente se preocupa onde? Dentro do lar, onde que iniciamos as nossas tarefas maiores. Porque o lar, vamos dizer assim, é onde você exercita toda a caridade. E é dentro do lar que você vai exercitar, inclusive, a paciência. Porque se você não desenvolver a caridade dentro do lar, lá fora você não vai conseguir praticar nenhuma. Então você pode ainda, olha que Madre Teresa de Calcutá, a Madre Teresa de Calcutá nos falou, né? Você pode aprender, né? Talvez você não consiga aprender a amar as pessoas lá fora. Então vai para casa e aprende a amar a sua família. Olha só como chama para levar Jesus para dentro do lar, porque lá fora às vezes nós não aprendemos como amar as pessoas. É porque não aprendemos a amar nem o próximo, nem a nossa família, nem os nossos filhos, nem os pais, mães e avós que convivem conosco. Então nós temos uma gama de informações que a doutrina espírita nos fornece e de irmãos que já passaram pela existência, outros que estão aí trabalhando como verdadeiros cristãos, nos convocando a responsabilidade dentro de casa. E tudo isso nos conduz ao quê? As obras do Kardec, né? Que é o primordial aí, que nós encontramos a mudança moral de comportamento, o Evangelho dentro do lar, que nos puxa a orelha como está o nosso comportamento dentro e fora do lar. E é interessante que eu pesquisei quantas espécies de medicamento tem no mundo. Tem mais de 20 mil medicamentos pelo mundo aí no catálogo, né? Mas interessante, não tem nenhum medicamento que fala evangelho dentro de casa. É o melhor medicamento que você pode levar dentro de casa. É o mais eficaz. O mais eficaz, o que melhor resultado tem, que muda a atitude, muda o meio ambiente que você vive, traz a calmaria, traz consciência do que você tem que fazer, a sua responsabilidade. Então, um dos primeiros medicamentos que Jesus nos deixou, olha só, é o lar, onde você encontra os familiares, que é aqueles que você tem mais compromissos de outrora, de vidas anteriores. Parece que são estranhos, mas não são, né? Por isso que o lar é tampa e panela, principalmente o casal, né? É tampa e panela, porque não pode ser tampa e panela, porque não vai dar fervura. É preciso que um ajude o outro para ferver, para chegar aos bons resultados, né? A harmonia do lar, do alimento. Então, um completa o outro. Então, é dentro do lar que
veio este medicamento do mundo espiritual, que é levar a luz do evangelho dentro de casa, né? E você sabe que realmente, se você observar quem faz evangelho dentro do lar e quem não faz vai iniciar, muda. O ambiente muda. Quando você para aqueles 15 ou 30 minutos dentro de casa, o ambiente modifica. Ele pacifica, fica harmonioso, fica curativo. Você tem uma noite tranquila, salutar, mais prudente. Todos dormem melhor aquela noite, sem calmante, sem Rivotril. É uma bênção divina. Experimente pular um evangelho do lar depois de você exercitar toda semana e não fazer. Aquele dia que você não faz, não é diferente. É verdade. O ambiente não fica bom. É verdade. Você rola na cama. Por quê? Olha, ninguém fica preso dentro de casa 24 horas. Nós trabalhamos lá fora, passamos por uma via pública, por algum lugar que tem os desencarnados. E a espiritualidade sabe, olha, na casa do prete, quinta-feira, às 10 da noite tem evangelho. A espiritualidade sabe. Então, olha, entra dentro do carro do prete ou acompanha, que vai ter o evangelho. Então você leva ele para dentro de casa. E quem você leva? São aquelas pessoas, irmãos desencarnados, amigos, parentes, alguma afinidade, ou estranho mesmo, que nunca ouviram o Pai Nosso, nunca ouviram o Evangelho, nunca ouviram uma oração, nunca prestaram atenção o que é Jesus. Então ele vai para a sua casa. Chegando lá, você não faz o Evangelho, ele fica dentro de casa. Ele espera, está cobrando de você. Aí você deita, rola para lá e para cá, porque ele está esperando a prece. O Prete, você falando sobre... Desculpa te cortar, mas acho que você entrou num gancho aí que eu queria aproveitar. A gente não tem noção, muitas vezes, do que acontece na espiritualidade quando a gente faz o Evangelho no lar, né? A gente sente, muitas vezes, tem vezes que não, mas a gente sente, né? Tô melhor, foi legal, mas a gente não faz ideia do que acontece na espiritualidade. Fala pra gente, o que acontece no momento que a gente está ali, né, falando um pouco do Evangelho, falando de Jesus, elevando os pensamentos, melhorando... É um ponto de luz. O que está acontecendo na espiritualidade? É um ponto de luz que você acende onde você mora. E é interessante, se todo o seu quarteirão fizer, é mais um ponto de luz. Imagina a cidade toda fazendo o Evangelho no lar naquele momento, o facho de luz, de energias, de magnetismo, de radiação que você manda para a espiritualidade, que eles aproveitam, eles vão aproveitar em benefício de alguém que precisa. Então, aquele ponto de luz, eles passam a contar com você. Sabe que naquele dia, naquele momento, ali está acontecendo uma reunião familiar de vibração, de prece, de oração, de evangelho, de solicitação e de agradecimento pela vida. Então, realmente muda muito. Inclusive a calma. Você chega de casa, você percebe que dentro de casa o lar está nervoso. O pessoal está irritado. Eu percebo quando é dia de evangelho em casa, percebe que o lar está irritado. Porque é comum, porque a gente é muito invigilante ainda, né? A gente não consegue manter firme. Nós estamos num planeta de terra, expiação, não somos perfeitos. Sim. Então é natural que assim vai acontecer. Vamos agir. Por isso que há necessidade. Então você chegando em casa, percebeu o ambiente nervoso, está até arrepiando aqui, o pessoal está tudo alvoroçado, já avisa. Impressa, pessoal, hoje tem evangelho dentro de casa, viu? Então, a família já se prepara e a espiritualidade fala, olha lá, está ali. Então, quem está aguardando no sofá esperando você ir lá, vai também se preparar. Porque se você não fizer isso, o ambiente continua nervoso, continua arrepiando. Então, aquela energia deletéria fica ali. E o evangelho no lar, porque você sabe que ali se faz presente instrutores espirituais, mentores espirituais, porque o pessoal às vezes pergunta assim, eu posso fazer o evangelho sozinho? Você pode fazer o evangelho sozinho deste lado, mas o seu mentor espiritual está ali. Então você nunca vai fazer sozinho.
Ah, 2 ou mais estará reunido em nome de Jesus. Sem dúvida estarei presente. 2 desse lado e mais o mentor. 3. Então, nunca não podemos esquecer que eles estão ali. E eles trazem aprendizes também, por exemplo, pessoas, espíritos que estão precisando ouvir também, que precisam aprender como a gente. Como eu disse, eles montam no seu carro e vão ali. Certo. Vão, desce com você, se instalam ali aguardando e vão ouvir pela primeira vez. Vão ouvir pela primeira vez uma prece, o comentário do Evangelho, porque a maioria que desencarna não tem consciência que desencarnou. Não sabe que já deixou o corpo terreno. Não sabe. Então ali vai começar a perceber. Porque você não precisa falar ali no Evangelho, ó, você morreu, porque você não vai falar assim. Mas você vai ler ali no Evangelho que a vida continua, que nós acordamos do outro lado conforme vivenciamos essa vida. E é interessante que a gente não percebe que quando você abre o Evangelho dentro de casa, aqueles 15 minutos, o seu bairro inteiro recebe. Os vizinhos seu recebem. E fatalmente, sempre nós temos vizinhos, idoso, doente, carente, vão receber. Porque você pode fazer aquela lista ali no Evangelho, pedindo em benefício de certas pessoas. Pede também para as associações, para as entidades que prestam serviço, para hospitais, presídios, para uma boa eleição, para tudo isso. Ampliar a vibração, né? A vibração. Então, é muito forte a energia do Evangelho dentro de casa. Por isso que você percebe, conforme vira rotina, né? Porque é importante, porque a espiritualidade, que tem muita atividade, eu vou fazer o Evangelho em qualquer hora se der tempo. Não é assim. Né? Tem que marcar horário, dia e ser assíduo. Não pode mancar. Não vai pensando também que eles estão à nossa disposição. Jamais. A qualquer instante. Não, de forma alguma, porque do lado de lá o trabalho continua, porque a maioria fala, eu não vejo a hora, né, de desencarnar para ficar tranquilo, sem trabalhar. Aí eu falo, pessoal, vocês vão trabalhar 3 vezes mais, porque você não tem mais o corpo denso, o corpo que cansa. Do outro lado, você não precisa, inclusive, nem se alimentar e nem dormir. Então, você trabalha o tempo todo. Né? As obras espíritas dizem. Tem filmes que falam disso. O Nosso Lar fala do André Luiz. Então, nós temos que estar ciente nesse sentido que Evangelho dentro do lar é abrir o coração, acender uma luz, harmonizar não só o nosso lar, como nós vibramos para os nossos parentes e amigos encarnados e desencarnados. E o pessoal pergunta às vezes, mas no Evangelho dentro de casa os nossos parentes encarnados vêm? É claro que vem, é lógico. Por que não? É aqui que você lembra deles, daqueles seus amores, daquelas desavenças que você teve. Eles se fazem presente, eles nos visitam e ficam felizes de saber que o seu lar é um porta-voz da espiritualidade. Né? Então, nós sabemos que o Evangelho dentro do lar, não podemos ter comunicação mediúnica, não podemos jamais esquecer, porque nós sabemos que mediunidade estampa em qualquer lugar, mas ali não é momento de comunicação mediúnica, porque não é essa a intenção. Né? E às vezes o pessoal nos ligou no programa que também nós fizemos sobre o Evangelho no lar, e nós que somos de outra religião, nós não temos o Evangelho segundo o Espiritismo no lar. Temos a Bíblia. Podemos? Claro que pode. Com a Bíblia, se você tiver o hábito, uma vez por semana, abrir a Bíblia e fazer a Bíblia no lar, que bênção, graças a Deus, porque você vai interpretar os assuntos que estão ali. Vai fazer a prece como nós fazemos. Vai pedir a Deus, vai rogar, vai orar. Olha que interessante. Isso é importante, desculpa te cortar, porque a gente fala do Evangelho no Lar, que é uma prática espírita, esse nome Evangelho no Lar, mas a gente ouve, por exemplo, os evangélicos falando de culto no lar. Isso. Né? Então, eles também disseminam. Célula, E quem começou a fazer isso foi Jesus. Ele mesmo. Né? Se Jesus começou a fazer isso, ele não tinha religião, então é uma prática cristã. Lembrando também que, né, lógico que a gente segue este roteiro de ter um evangelho, abrir e entender
algum tipo de mensagem ou alguma parábola de Jesus, mas quem não tem o evangelho no lar também, não tem problema nenhum você dar a mão para o seu cônjuge, para sua mãe, para seu pai, pôr uma aguinha ali para fluidificar e pensar em Jesus e rezar um Pai Nosso e Sim. trazer para si essa luz que o Prete está falando. Não há necessidade, mas se alguém não tiver um evangelho também, nos peça, né? Que a gente... Sim, Também. com certeza. Mas Sem dúvida. só de você estar parando ali seus 10, 15 minutinhos para Da conversar correria com da Jesus, semana é uma bênção. conversar com Jesus da sua maneira, é que o Evangelho no Lar ele nos traz algumas explicações de parábolas que Sim. nós humanos jamais entenderíamos, né? Mas Jesus Isso mesmo. Exatamente. Mesmo, né? Então, só antes de vocês continuar, porque eu sei que vocês não gostam de falar muito, vocês dois, vocês falam bem pouco. Você viu? Acho que isso foi uma A Lilian Bernardes, ela faz o evangelho. E ela diz que faz toda a diferença na educação dos filhos dela. Também. Olha, O Julião Fornazari mandou um parabéns pra gente aí. A gente tá te aguardando aqui, viu, Júlio? Falou, Júlio, um abraço aí. Parabéns pela divulgação dos bons hábitos cristãos. A Lilian Bernardes também, graças à sua perseverança, está acontecendo em Pindorama a Feira do Espírita. É a Feira do Livro Sim. Espírita lá em Pindorama, hoje, amanhã e depois. Quem passar ali, passou os trilhos, já a feirinha vai ver 3 barraquinhas ali, né? Mas o barraquinho de muita luz, viu? E amanhã você está muito cogitado. Amanhã você estará no programa da Lilian, falando sobre o livro Espírita. também, Amanhã né? estaremos lá. muito trabalho, hein, Prete? É isso aí. Amanhã o nosso programa vai envolver o livro Espírita. Né? Vamos falar sobre o livro Olha, Espírita. legal. É interessante, viu? E o Edberto Van Anken, Ó, ele tá mandando um abraço para todo mundo Você e tá viu falando também, que né? vocês trabalham junto há 28 anos. né? O Edberto é companheiro Caminho de de jornada terrena e espiritual também, né? Cara, eu um abraço, Edberto. O Edberto, ele é sensacional, Sensacional. né? Aquele Então, dia que é veio boa o mesmo. rapaz aí psicografar aí, Aquele O nosso Newton, irmão. né? o Newton, cara, Que ele fez uma palestra. o que ele falou ali na minha frente, eu falei, rapaz, nem se eu lesse 85 livros eu ia conseguir fazer o que ele fez. Ele é sensacional. É Mas fenomenal. pegando um gancho aí que comentaram aí, mas importante. Quem deve participar no Evangelho? Falou dos filhos? Isso, quem é que Sem pode, dúvida. quem é que deve, né? Isso. Vamos começar pelos filhos. Todo o lar inteiro são convidados a participar. Vamos ter aqueles teimosos que não vão querer? Vai ter. Não tem problema. Mas avisa, tal hora vamos fazer evangelho, viu, meu filho, minha filha? Você, não vou ficar, vou sair. Vai ter evangelho, hoje é dia de evangelho. O que você acha? Dá um tempo, né? Espera, né? Então nós devemos convidar. Por exemplo, chega um visitante, convida para o Evangelho no Lar. Os nossos funcionários que trabalham conosco dentro de casa, né? Também têm que participar. Eles têm porque aprendem conosco. Não precisa ter religião. O Evangelho dentro de casa, a Bíblia dentro de casa, ali o estudar como o Gil Jesus, né? Ao orar, aprender a solicitar a Deus essa luz maior, é o benefício dentro de casa. E os animais também podem participar? Claro que sim. Eu tenho meu cachorrinho lá, que eu já aviso ele, olha, hoje tem água no copo. Porque você tem água fluidificada ali, e essa água fluidificada nós sabemos que é depositado um medicamento, do qual terminando o evangelho todos vão ingerir, mas também ali você deixa um pouco a mais de água para os medicamentos que você venha a tomar. 2 medicamentos, água fluidificada, né? Magnetizada, pacificada, é um medicamento maior, junto com o medicamento que o médico receitou, o resultado é fato, né? Você vai se melhorar. Então o meu cachorrinho aguarda ali debaixo da mesa o evangelho para tomar água no copo. E eu dou água para ele no copo, no chão, ele toma. Então, eu já curei ele várias vezes, agindo assim, que às vezes ele tem os seus problemas, né? Que às vezes você não tem medicamento próprio ali, ele já se melhorou muitas vezes. E quando tem alguém enfermo dentro de casa, melhora também. Para quem tem problemas de depressão dentro de casa, é muito importante, porque o evangelho une a família. Porque a pessoa depressiva, ela precisa de ajuda, né? A pessoa que está pensando, às vezes, em suicídio dentro de casa, e você não sabe, ela adquire ali com a família aquela união e passa a pensar diferente, né?
Nós percebemos hoje que os filhos da gente, eles não namoram mais, só ficam. E no evangelho dentro de casa, eles veem que não é isso. É preciso adquirir responsabilidade, vai formar família, tem espírito para reencarnar. Então, não é só. Então, fortalece os nossos filhos que estão desiludidos lá fora. Eu não consigo namorar. Estão só catando. Então, Estão não passando o rodo só. consegue. Então, o evangelho Sei bem fortalece como é que é isso. os pensamentos fiquem Você não bons. tem filho? Como é que você sabe? Eu já fui filho. Tá certo. Então, o já fui evangelho filho. no lar é esse daí, é o coração aberto dentro de casa para todos que ali convivem. Você faz o evangelho, põe um copinho de água ali, eu faço isso em casa, né? Aí nós dá um golinho em cada um e o resto eu jogo dentro das garrafas de água. Tá certo. Pra semana? É, Muito bem. porque o meu tomo no bico, as outras Inclusive, duas eu- também. Você toma no- Inclusive, eu até quero que o Prete depois passe as instruções, Prete, porque eu já percebi que tem algumas pessoas que fazem, mas fica naquela dúvida, mas tem um jeito certo de fazer? Será que eu estou fazendo certo? Inclusive, até vieram nos perguntar, isso foi interessante, foi curioso. Que vieram nos perguntar, inclusive, né, essa semana. O não sei. jeito é a Ah, boa mas tem vontade. jeito Né? certo? Como é que o evangelho, eu tenho que abrir ele aleatório, a Bíblia, que seja, ou eu tenho que pegar a sequência? Então, eu gostaria que você passasse uma instrução, assim, de, se existe um roteiro, digamos assim. Existe roteiro para quem nunca fez, né? Por isso, se o pessoal nos procurar, você não vai lá em casa nos ensinar a fazer o evangelho? Nós vamos. Inclusive, a sexta-feira, nós visitamos pessoas acamadas. E as pessoas acamadas que nós visitamos são pessoas que não são espíritas. Não são espíritas. E tem esse livro aqui, Visita a Lares e Hospitais, que é isso aí. É visita que você leva evangelho, prece e passe, né? Nos lares. E geralmente você visita pessoas que não são espíritas e que já estão aprendendo a orar, a receber o passe, a ouvir o comentário do evangelho e já aguarda na sexta-feira a visita dos espíritas. E no dia seguinte vai também outras religiões, não tem problema. Olha, então a boa vontade de levar amor e luz vai curando as pessoas. Então o melhor roteiro que tem é perseverança, ser assíduo, amar isso que você vai fazer, que você vai introduzir dentro do lar, amar essa atitude. Você pode acompanhar a leitura, página por página, ou ser aleatória. Não tem uma regra Não pra tem isso. uma regra. Tá. Tudo vai ficar à Em sua voz vontade. alta também é importante Em voz fazer. alta, bem lembrado. Por que em voz alta? Porque o desencarnado não lê pensamento. Esse desencarnado que vem dentro de casa não lê pensamento ainda. Né? E nem nós vamos aprender ainda, já que desencarnar repentinamente. Ainda eles precisam ouvir. Né? Precisam ouvir aí. Então, tudo deve ser em voz alta. A prece, o início da prece, a prece final, o comentário. Né? Então, você pode fazer aleatório ou dar uma sequência, vamos estudar. Né? Um roteirinho básico, né? Um roteirinho básico é, sim, marcar um dia, um horário, né? Como você disse, que dito. eles esperam isso. Isso. E eles não têm tempo também para ficar atrás da gente, né? Ah, vou fazer 10 horas, vou fazer 5, vou fazer as 9. Então, ter um horário, sim. É tentar limpar a mente, pensar em Jesus a partir daqueles minutinhos antes, né? Dizer, parar a correria, né? Exatamente. Da semana. Dá 5, 10, 15 minutinhos para Deus, para Jesus e para ensinar os irmãos desencarnados, né? Ter um copinho de água fluidificada e ter muita oração e muito amor. Eu acho que o roteirinho básico é esse. Agora, se quiser abrir, ler uma frase, ler 10, ler 15 Ou usar outros páginas. livros também, né? Porque a gente Pode usar ser, outros livros também. pode ser o Evangelho. Evangelho, Tem um dos livros que Espíritos. deve ser estudado tem no o Evangelho no fonte- Lar, está aqui, Jesus no Lar. Jesus no né? Lar. Jesus no Lar aqui do Chico, Perfeito. pelo Espírito Ney Lúcio, Os Caminho, Mensagens Verdade e do Vida, Pai Nosso, Fonte Viva. Fonte e Vida. É. Né? Então, A volta. tem A muitos. volta. Né? Tem Não, muitos a ali. volta não. Porque quando você faz Evangelho no Lar, você faz Evangelho no Lar físico, que é o que você vai receber para a sua necessidade do corpo, né? E para a sua necessidade do espírito também. Então, o Evangelho no Lar, ele é do físico e do espiritual. E a pessoa, às vezes, não percebe de tanto físico e espiritual. As crianças podem participar? Claro!
principalmente as crianças. Ah, mas era só barulhenta. Não tem problema. Mas de preferência... Faz com o chinelo na mão. Não. De preferência, peça para uma das crianças A cinta. abrir o livro aleatório. Peça, ela vai se acostumando. Eu acho. Se uma das crianças for um pouco maior, já tem o hábito da leitura ou fazer uma prece, deixa fazer. É importante que a criança participe já. Porque serão criaturas lá fora tranquilas. Começa com O uma prete. Havaiana, depois você já pega um Raider, que é aquela borrachinha mais dura. Inclusive, Faz a pacinta. a questão 208 do Livro dos Espíritos fala exatamente disso. Eu gostei muito que você tocou nesse assunto. Que diz assim, os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento destes. E aí eles respondem, exercem muito, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. Está no Livro dos Espíritos. Isso aí. Então, o incentivo de levar as crianças, de fazer as crianças participarem do lar, é participarem, assim, diretamente Quase nessa uma educação obrigação, moral. se É, for ver. a obrigação É uma mesmo, educação. é a responsabilidade dos É pais. uma né? educação. O E aí, maior começa. exemplo que você dá para os seus filhos é o seu comportamento. É a melhor educação. Porque os nossos filhos são um reflexo nosso lá fora. Né? Porque E a vocês responsabilidade. perceberam que dentro de casa a gente se revela mais grosseiro, mais brutal. E lá fora a gente é um verniz. Lá fora nós somos um santinho lá fora. Mas dentro de casa nós revelamos as qualidades inferiores nossas. Então, quando você começa a estudar o Evangelho, você vai vamos dizer assim, se aprimorando, se lapidando, se melhorando, se acalmando. Então, porque dentro de casa você tem a liberdade de gritar, por exemplo, falar alto, reclamar do sal na comida e assim por diante, blasfemar às vezes. Então, tudo isso é negativo. Ah, lá fora eu sou bonzinho, mas você não conhece dentro de casa quem é o cidadão. Você escuta isso daí, né? E eu tenho uma pergunta para te fazer. Vamos lá. A gente sabe que a gente tem muita influência dos espíritos, tanto boa como influências não tão boas assim, né? A gente sabe dessa relação constante que a gente tem com a espiritualidade. Inclusive de espíritos brincalhões e malfeitores, que interferem na nossa paz. Isso. O evangelho no lar, a gente está falando muito do benefício quando se faz o evangelho a partir dali. Isso ajuda na prevenção também, amenizando Esses essas espíritos influências que a gente lá no Consolador, sofre. o André Luiz que vem falar isso daí, né? Ele vem falar que quando eles participam do Evangelho no Lar, eles falam que quantos espíritos zombeteiros, brincalhões que querem quebrar a harmonia do lar se instalam, ou tentam instalar. Então, quando você acende essa luz, eles não conseguem, eles tombam na luz e vão sendo expulsos de dentro de casa. Por isso que o pessoal às vezes fala assim, olha, se o seu lar está bagunçado, é que você abrir uma porta ou janela para a inferioridade. E é isso daí mesmo, você abre uma porta negativa, uma janela negativa, sem proteção espiritual. Esses irmãos que querem anarquia dentro de casa e conseguem, se você não for orar e vigiar o tempo todo, né? Acontece isso daí. Por isso que a espiritualidade vem recolher. Né? Eu sempre peço, esses irmãos que estão dentro do meu lar, que vieram ouvir pela primeira vez o Evangelho, vieram aprender, que sejam levados para as casas espíritas, para as coronas espirituais, que sejam medicados, orientados, despertados também. Porque é natural que nós atraímos irmãos assim, menos avisados, né? Que querem, às vezes, o nosso mal. Porque não somos criaturas perfeitas. De manhã a gente acorda de um jeito, ao meio-dia é outro, e à noite é outra pessoa. Então, de manhã nós estamos numa paz, e à noite nós estamos salgados, né? Olha, né? À noite a gente está assim, né? Estressado. cansado. Mas não é assim. Então, realmente, é necessário lembrar que se você não fizer essa harmonia, esse evangelho, essa prece, esses irmãos ficam ali, realmente atrapalhando.
E há uma desavença aí, por isso que ninguém tem paz. Inclusive, a hora que você vai sair do corpo à noite, porque todos nós saímos, você não sai, porque eles não deixam. Então, você senta na cama espiritualmente e eles já estão ao seu lado. Então, você não consegue alçar voo durante a noite, porque todos nós à noite temos, por necessidade, deixar os problemas e para as escolas da vida, para os ensinos, para as obrigações. Eles podem nos levar para os lugares de orgia e coisas que Então, eles estão acostumados? Tudo depende do vício que você acessa, como você foi deitar, como você está perturbado, o que você aprontou durante o dia. Cara, eu tô onde tendo você sonhos muito louco, cara. Eu tô batendo né? nos outros. Por exemplo, eu já prefiro, xingando. por exemplo, como eu gosto do Japão e eu não consigo viajar para lá, entende? Então, custa caro, né? Difícil. Então, à noite, eu desejo ir para o Japão e a gente vai. Então, a gente faz aquelas viagens também necessárias, né? Porque o tempo na espiritualidade é diferente do que aqui, né? Às vezes você dorme 8 horas, mas às vezes um assunto é resolvido em 5 minutos na Ou a espiritualidade. gente podia convidar o Prete para falar sobre sonhos, né? Nós temos Programa palestras sobre sonhos. Eu sou muito curioso nesse tipo de... O sonho é uma gama de informações também que numa oportunidade a gente traz para vocês. nós vamos falar A gente não sobre o acha significado Evangelho hoje. A gente não acha significado naquelas revistinhas, né? Sonhei com cobra, o que que é, né? Sonhei com não sei o que significa? Não percamos o foco, mas eu gostaria muito de um programa sobre Sobre sonhos. os sonhos. Nós temos Fica o convite pronto, já viu? pra Nós Prete temos voltar, pronto, que a né? gente fala sobre. Semana que vem, então, Pretão. E muita gente tem, né, essa curiosidade, porque todo mundo sonha, né, Prete? Todos nós Todo sonhamos. mundo, e a gente fica até preocupado, mas o que está acontecendo, né? Tá com nós frio? sabemos- Você quer que eu aumente o ar? Não. Nós sabemos que, Vou aumentar, que você como tá foi, cruzando os bracinhos. foi dito aí, que hoje é um tempo de dificuldade, né? Nós sabemos que temos dificuldade em todo sentido. Quem trabalha fora volta para casa, às vezes levando os problemas ou vice-versa, né? São tempos difíceis mesmo. Mas são tempos que hoje nós temos consciência, temos razão, temos informações. Nós já sabemos o que nós queremos. E a própria ciência já constatou que aquelas pessoas que fazem oração, ela cura, se melhora, transmite energias boas, tem bons resultados. Isso é fato. Inclusive a ciência fala, pessoal, abrace muitas pessoas, abrace porque é transfusão de energias boas. Então as pessoas que trabalham fraternalmente, que são voluntários, são pessoas que se curam, se estão melhor, estão sempre vivenciando a paz espiritual. Estamos fazendo a Feira do Livro na praça. E vocês sabem que quando você faz a Feira do Livro na praça, vem muitos irmãos desencarnados ali, e depois eles comunicam conosco. Olha, me levaram para uma Feira do Livro que está acontecendo, me deram um livro, e eu achei interessante. Eles mostram esses acontecimentos. Outros são recolhidos, que estavam naquela praça. Então, aquele Que legal. local que você vai montar uma Feira do Livro, não é arbitrário. Tem motivo por ser ali, aquele dia. Então, muitos são recolhidos, porque nós percebemos depois nas comunicações do trabalho mediúnico, quantos são abençoados. Eu queria te perguntar, que você falou em relação aos espíritos zombeteiros, que às vezes a gente dá essa brecha de porta ou janela, que eles... Depende muito deles também, se eles querem ficar ali para ouvir ou se eles querem ficar ali só para te apurrinhar, né? Também é muito deles, né? Para ouvir o afinidade. Evangelho. Em primeiro lugar, é afinidade. Esses espíritos que a gente fala que são brincalhões, têm afinidade com as nossas palavras, com o nosso pensamento, com o nosso comportamento. Então, se tudo vai atrair ali, né, entidades, irmãozinhos nossos desencarnados, que se afina a nós. A família é grande, será que todos são iguais? Não. Então, se você não leva, mas o outro às vezes pode levar, né? Quando tem um enfermo em casa, a gente pensa, o enfermo, só ele está doente. Não, a família inteira é responsável pela enfermidade dele. A depressão já instalou, né, com a minha esposa. A responsabilidade é toda nossa. É interessante isso, porque a gente está sempre acusando, e nós somos responsáveis. Então, esses nossos irmãos que vêm, às vezes, desmistificar o lar, né?
deixar que o lar, a vibração fique negativa, são aqueles que estão afinados a nós. Né? E você sabe que esses irmãos sabem ler nossos pensamentos, sabem perceber os nossos comportamentos. São espíritos instruídos, que eles estudam ciência também, sabe que, olha, o Petro vai indo trabalhar na feira agora, deixa eu ver se eu faço com que alguma coisa ruim aconteça, um desmotivo. Então eles estão sempre observando, e não importa se vai demorar 30 anos. Mas durante 30 anos eles ficam me pesquisando onde que é que eu vou falhar. E às vezes consegue, porque ainda não somos perfeitos. Mas são nossos irmãos que merecem amor, muito carinho, muita vibração. Pode ser, às vezes, até um familiar que ainda não acordou, né? Que vem dentro de casa e vai conversar com um familiar nosso, aí conversa e ninguém responde. Eles ficam magoados e perguntam, por que eu estou conversando com a minha esposa e ela não responde? Por que eu converso com meus filhos e eles não me respondem? O que está acontecendo? Né? Eu estou muito bravo com eles. Louco, né? Eu estou muito bravo com eles. Por quê? É porque nunca foi dito, às vezes, para eles que a vida continua. Nunca foi dito que a espiritualidade existe. Né? Que na vida é uma passagem de evolução e aprendizado. Porque eles vão falar, pô, se eu soubesse que a vida continuasse, o que aconteceria? Eu tinha mudado o meu comportamento. Eu lembro de uma comunicação de um nosso irmão da Igreja Católica, um padre muito bom, ele comunicou, ele falou, olha pessoal, eu durante 50 anos eu preguei na minha igreja católica, a gente era padre, foi o que eu aprendi, eu preguei o céu e o inferno para os meus fiéis, porque foi o que me ensinaram. Mas cheguei aqui em cima, não tem nada de céu e inferno. Eu acordei sendo o que eu sou, né, nas condições, e agora? Eu estou com a consciência pesada. Eu ensinei tudo errado para eles. Existe uma outra vida desse lado, a vida continua, a gente acorda desse lado da vida conforme vivenciou. E ensinei eles só céu e inferno. É verdade, né? E Você agora? já tinha parado para pensar nisso? Eu falei, querem esclarecer. ele falou assim, eu quero voltar lá para ensinar. Eu falei, ixi, companheiro, vai ser difícil, né? Porque você vai ter que aguardar o quê? Uma reencarnação, né? Para voltar a falar, né? Se você comunicar, eles talvez não vão acreditar. É complicado, né? Por isso que nós temos que viver a vida em razão, né? Não naquela fé cega jamais, né? A gente falou na Casa Espírita aqui essa semana. Sim. A fé cega hoje já não tem mais espaço físico e nem espiritual. Porque hoje tudo é esclarecido, né? A própria ciência vem e fala, né? Que existe uma energia latente que modela tudo. Olha só, essa jarra aqui, existe uma energia que modelou. Então existe o quê? Um espírito, uma energia latente ali, né? Um perispírito que modela isso. Então nós sabemos que o nosso corpo é uma modelagem de uma energia, de um espírito que está aqui. Então automaticamente a pessoa tem que entender, um dia eu vou largar essa matéria que eu condensei e vou continuar sendo o que eu sou. E os pensamentos também são energias modeladas, modeladas, né? Se a gente pensar, viram matéria, então assim, o pensamento é uma ação já, né? O pensamento você realiza mentalmente e só coloca em prática aqui. Olha só, o pensamento é perigoso, porque o pensamento é uma ação realizada. Por isso que cuidado com o pensamento, porque você já está fazendo, você está realizando. Pensamentos ruins você já está acessando, pensamentos bons você já está fazendo. Né? Quando você tem um evento para acontecer, você fica 2 meses preparando, e ele acontece exatamente como você preparou no pensamento. Olha só. Então nós fazemos. É um perigo, eu falo para o pessoal. Cuidado, pessoal, que vocês pensam que vocês acabam fazendo. Né? A Silene Gonçalves, o Evangelho é a luz de nossas vidas. Claudinei Pereira, sempre dão água para o cachorro no Evangelho. Também. Pra Doninha, você dá água pra Doninha? A gente deixa um pouquinho pra Marcelo China, meu piloto favorito, tá nos acompanhando. Estava nos acompanhando até o celular cair. Aí a transmissão. A transmissão caiu, no Facebook, né? Não?
Não? Também não quebrou o celular. Também A preocupação dela, se quebrou o celular. Nós continuamos no microfone, né? 73 anos, celular. Eu fiz em 20 vezes. Vai ficar filmando o pé. Lá. Nos ajudem aí, melhorou? Melhorou aí, galera? Tirei o cabo aqui. Vamos ver. São os imprevistos, né, Prete? A gente Ah, tem que ter o Sem jogo dúvida. de cintura, né? É. Pra todo mundo que tá acompanhando, são pra essas pessoas Aê. que a gente tá aqui, Sim. né? Boa. E- A gente falou do evangelho com a água fluidificada. Deve ter dado pau no cabo. A água fluidificada é terapêutica, porque você sabe que eles colocam ali um medicamento que está precisando alguém da família. Sim. Então, quando você vai tomar a água do evangelho assim que termina, lembre que ali tem sabor, ali tem algo diferente. Inclusive a água do Chico tinha coloração, era diferente das demais. Via quem tinha mediunidade, mas mudava a cor daquela água. Então também a nossa água ali é abençoada. E você pede também para eles abençoar o alimento dentro de casa, a caixa d'água, a caixa d'água que distribui, as nossas roupas, as nossas vestes. Então você tem que pedir para que abençoe tudo isso. Então, por isso que quando você realiza essa prece dentro de casa, né, essa visita fraternal dentro do lar, né, a energia é tão gigantesca, tão amorosa, que muda acontecimentos às vezes, né? Ameniza atitudes, decisões, muda muito o nosso comportamento, a nossa maneira de ser, de agir. Nós somos abençoados. O evangelho no lar, né, que a gente está acostumado a fazer, aí, por exemplo, eu e a Priscila, a gente sente no trabalho, na paciência que você tem que ter, com as atitudes que você toma, muda teus pensamentos. Se você está acostumado a só pensar porcaria, o teu pensamento vai por outros caminhos. Na tomada de decisões, pelo menos isso dentro do trabalho, né? Dentro de casa, então, nem se fala, né? Os benefícios são gigantescos e... Você já começa a repelir, né, muitas vezes os maus pensamentos, né? Ajuda muito, né? Nos envolve por inteiro, né? Exatamente. Então, faltando 5 minutinhos para o nosso Já. término, que o nosso pretão, ele fala muito bem Mas todos os assuntos. tem mais uns minutinhos, tem 5, né? Tem Temos, 5, mas pode. uns minutinhos. Então, Vamos lá, mais um vamos pouquinho. para as nossas Porque considerações finais. Vocês pediram orientação, roteiro, né? Se possível, vamos desligar a televisão Ah, sim. horas antes. Celular, botar no vidro. Celular, desligar. Desligar, Telefone, tirar do gancho. Né? Se vier um visitante tocar a campainha, convida para entrar. Ou larga ele lá, né? Né? Ou comunica, né? Então nós devemos uma música, ambiente, são atitudes, né, que têm importância
Tem importância porque o pessoal já vai se ambientando ali. Porque você tem que lembrar que não está só espírito ruim ali. Tem espíritos evoluídos, claro. espírito de luz ali. Está guardando o seu comportamento sério com eles. Eu não vou fazer evangelho, não. Mas eles estão ali. Poxa, o pessoal deixou as esferas maiores sabendo que ali está precisando. E você não dá a mínima, né? Sobre as crianças, às vezes que é barulhenta, não se preocupe. Né? Dá bala, dá calu, dá alguma coisa para ele ficar chupando. Calu, né? velho. Calu do tempo antigo. Né? Ah, Mas eu falo Fazia calu, tempo que eu não via é o calu. pirulito, né? É o pirulito, porque é 15 minutos demora para acabar um pirulito ou um calu. Na minha época era calu. Calu, Porque, seu Calu. né? Porque você fica 15 minutos aí, a criança devorando, né? Ele fica quietinho, ouvindo, sem barulheira, balas. Né? Então você nunca deve expulsar a criança, vai para o quarto, se fecha. De forma alguma. Você não pega cinta também. Não. Convida Não. eles vão se comportando, vão se melhorando, né? O Prete, e sozinho também, né? Sozinho. Temos aqui o Isso. exemplo do meu primo que faz o Eu evangelho faço em casa. sozinho. também. Isso. E eu também trabalho com transporte, né? De passageiro. E às vezes faz uma excursão, É, aí eu tento falar que é oração. Vamos fazer uma oração, isso. vamos caminhar essa viagem, né? Tem um, Deus amparar ali. e quando eu transportava alunos de um colégio objetivo lá em São Paulo, eu fazia. Porque quando eles entravam de manhã, todo mundo dormindo, né? De manhã cedo não tinha aquela para sentar, conversa, nem bom dia dava. É. Então eu ali dirigindo, eu fazia. Fazia. E eu ia falando assim. Mas na hora de ir embora, amigão. Na hora de buscar, que é o horário do meio-dia, É. Aí, você tinha que segurar a janela da van, É. você tinha que Mas quebra segurar a tudo. poltrona da Quebra van. tudo. Mas aí eu chegava e conversava com alguns antes de entrar. É. Aí você acredita que acalmava, Acalma. Oba. acalma. Aí você colocava um som dentro da van É. diferente. Já tinha que meter um rock and roll. Não, aí vem fluido. é verdade. Vai bem, não. Atrai, Vem com atrai. essa não que não vem, não. Vem É. fluido Aí bom. você faz, assim, o pessoal, pô, esse tio é legal, o tio Rob é legal. Eu transportava Tem o que pessoal de ensinando, faculdade tem que também. ensinando, E né? eu ficava só mentalizando. Tudo certo, graças a Deus. Mas Muito dá. bem. É isso aí, São as boas otimismo, né? práticas, né? É isso aí, criançada. 2 minutos para as 9. Vamos fazer as nossas considerações finais. Faremos. Tem alguma? Não, Que seja breve? Vou ser breve. Duvido. Não, vou ser breve. Agradecer, claro, como sempre. Mas eu acho que quem não faz ainda faça um teste, É. sabe? E que tenha o compromisso e que se esforce para que dê certo. Porque a gente está falando com pessoas que já praticam, mas lembrando que nem sempre nós fazemos. Eu, pelo menos, comecei vai fazer 2 anos. Então, hoje é possível que a gente compare um antes e um depois. Então, a gente está falando com propriedade de causa, né? É. Que a gente sente isso. Então, Experimentou já. faça um teste, né? Crie esse compromisso, pega um dia na semana lá, que fique mais tranquilo, que sabe que geralmente não vai receber visitas e tal, e faça um teste. E aí comprove por si só esses benefícios, mas se entregue, né? Que seja pleno, que não seja algo assim, vou fazer porque, deixa eu lá ler. Pronto. Dá uma desacelerada. Sim, A gente precisa parar de Isso. pensar um pouco pois é. no corre do dia a dia, pelo menos uns 15 minutos aí. Isso, Tirar um tempinho para Deus. exatamente. Tirar um Porque- tempinho para nossa família, para o nosso lar. Que é muito mais importante do que qualquer outra coisa. E nós cuidamos Eu tanto do valorizo. nosso corpo, a gente cuida tanto das nossas, Eu não da cuido nossa do meu matéria. Mas você Eu come, cu- eu você cuido- escova seus eu dentes. cuido do dinheiro, mas do meu corpo não. Mas você come, você escova os dentes, você se veste, você cuida do seu corpo. Então nada mais justo, não é, Prete? Cuidar daquilo que vai ficar eternamente, que é o nosso espírito, né? E essa é uma forma também, É a mudança de de cuidar. comportamento, né? além da gente estar contribuindo também com o avanço da humanidade, porque o que se gera ali, né, é usado também para contribuir ainda também para esse cenário que a gente está vivendo aí de conturbado, e é nossa responsabilidade também auxiliar nesse cenário. Pronto, Muito as bem. considerações finais. Porque Agora do prédio. o próprio, para a gente ir concluindo, o Roberto Carlos disse numa música dele, o tempo de dor, São tantas falta emoções, de amor. bicho. Falta de amor. Verdade. Então, se o lar está com muitas dores, é falta de amor. Mas Que ele pegava a tipo- Paula Fernandes, É. ele não tinha problema de amor. Né? Mas é Roberto Carlos. tempo de dor, falta de amor cristão. Horrível, hein, meu?
né? Falta de amor cristão, de aceitação, né? Exatamente. E, inclusive, Jesus, na sua época, ele disse, haverá uma época em que as minhas palavras, os meus ensinos, o meu evangelho, os meus exemplos, entrarão nas casas pelos telhados. Olha, ele previu isso, daí ele falou. E hoje, Jesus entra dentro da nossa casa, tudo pelos fios, pela televisão, pela internet, pelo telefone, né? Pela rádio, né? Nós estamos entrando nas Verdade. casas das pessoas pela rádio, né? Pelos livros. Então, olha só como que ele previu isso daí. Olha, um dia minhas palavras entrarão na casa de vocês pelos telhados. E naquela época, se ele falava que a lanterna nem tinha sido inventado, né? Então você vê que com que as energias, ele já sabia que nós iríamos mandar energias boas para os céus, para a espiritualidade. E do outro lado teria espiritualidade antenada em nós. Antenada porque é só os adultos que pedem. Não, se uma criança pedir, na sua simplicidade, na sua humildade, né? Vendo a necessidade de casa, ela é atendida. Está lá no livro Preciso de Ajuda. Então, a espiritualidade está sempre observando as nossas buscas, as nossas mudanças, o que nós devemos acrescentar ainda mais, porque há muito tempo nos acompanha. E há muito tempo a gente vai e volta, melhorando. E é preciso a gente se melhorar, quanto mais rápido, melhor. Né? Não podemos perder muito tempo. Pretão, sorteia o nome aí. Oba, vamos lá. Clementina está participando hoje? Tá. Tá mesmo? Ai, não. Ah, mas por que ela colocou o nome de José Elias Vila? Vila. José Elias Vila. Muito bem, Zé Elias. Morador da casa. Ganhou a Os jovens da volta. casa, que começou Muito a frequentar bem. o grupo de estudo agora. Ó, que Ó. beleza. Muito bem, parabéns, Muito bem. Zé, feliz. Ó, queria dar os recadinhos aqui antes da gente terminar. Segunda-feira, o Niltinho estará aqui na casa, o Newton Vieira da Cruz. Vou falar Newton Vieira da Cruz, né? Senão tem vários Niltinhos aí e as pessoas confundem. O tema, em que terreno caminhar? Inscrevam-se no nosso canal no YouTube, Programa Espírita Caminho de Luz. Curtam a nossa página, Programa Espírita Caminho de Luz. E semana que vem é o Carlos Pelicano, famoso Caê, o baixista de calças de boca de sino, meu amigão, Pois é. um dos melhores baixistas que eu já conheci. E queremos agradecer muito a presença hoje do Robson, que está aqui com a gente, dando um rolê na cidade de obrigado. Ariranha. Eu agradeço. Sempre que vem para Ariranha, você sabe, né? Ariranha. Ele é de São Olha, eu Paulo, tô aqui. Fred. São Paulo. É. Dona Maria, Obrigado. muito obrigado, Dona Maria. Obrigada, Dona Maria. Priscilex. Pri. Obrigado, viu, Dona Maria? Pretão, obrigado de novo. Eu que agradeço sempre. Você foi o primeiro, já vai Deus preparando a abençoe. dos sonhos. Ah, dos Verdade. sonhos, né? Prete, É, eu queria isso te aí. agradecer imensamente, tanto pelo que a gente já falou no começo, que você foi um grande incentivador do programa, mas e te falar ainda o quanto eu admiro em você a forma como você fala de espiritismo. Ah. Eu até comentei com meu marido hoje mais cedo, Tá dentro da alma. viu? que é assim, Não tem jeito. quando ele fala, brilha, sabe? É. Aquela coisa, você percebe que ele tem essa vontade de querer contribuir, de que querer faz pouco falar, tempo de querer também, né, Prete? levar. Pouco tempo. Há E não pouco apagou, sabe? Não 41 apagou. anos. Não foi uma fase, não foi uma moda Não. na vida do Prete. Hoje a gente É. percebe que ele absorveu mesmo o espiritismo e isso inspira, tá? É. Te parabenizar por essa tua garra, que por essa tua agradeço, determinação e que você continue aí, não podemos desista desistir nunca. nunca, É né? isso aí. Que com certeza está levando Jamais. luz aí pra muita gente. Muito Sem obrigada, dúvida. viu? Que De Deus verdade. continue nos iluminando. É isso aí. E toda oportunidade não podemos perder, né? Com certeza. E o livro que você vai indicar, por favor. Ah, sim, tá. Vocês Ó, estavam o livro é esquecendo. Resgate de Almas, né? Resgate de Almas. Nós já deixamos um aqui para vocês na casa. É um lançamento que nós estamos distribuindo para os sócios do nosso Clube do Livro, que já tem 41 anos de trabalho divulgando o livro espírita. Mais de 80 mil exemplares já distribuímos Nossa. nesse Brasil aí, né? Então, esse resgate de almas é como quando o irmão que às vezes desencarna viciado, como eles são, como se diz assim, consumido pelos irmãos menos felizes, né? Tem E uma se pra tornam gente, às né? vezes escravos
porque está viciado e precisa se manter no vício. E quanto isso faz mal para quem desencarna com esses apegos, né? Então esse livro vem nos mostrar assim, como eles são recolhidos, trabalhados dentro de uma casa espírita e como eles conseguem sair dessas perseguições do outro lado, porque a gente se afina do outro lado com os vícios que nós temos aqui. Então Muito esse legal. resgate de almas vem falar realmente como acordamos do outro lado e como somos tratados dentro do centro espírita como espíritos depois. É um livro muito bom também. Muito bem. Aí. Pretinha, muito obrigado. Eu que agradeço, Ju, sempre. Valeu a galera da Obrigada Rádio mesmo. Nova Era, o pessoal do Facebook aí, muito obrigado Obrigada, gente. por mais um programa aí. Faz você a prece final? Faço. Então vai. Então vamos lá. Vamos unidos agradecer mais uma vez a Deus, ao nosso Pai e ao nosso Mestre Jesus por essa oportunidade que tivemos de falar um pouco sobre os ensinamentos do nosso Mestre, de trazer luz para as nossas vidas, por essa bendita oportunidade de nos esclarecermos. Nosso muito obrigada, Senhor, por estar sempre conosco, por colocar em nossos caminhos pessoas que podem nos auxiliar, nos esclarecendo, nos ajudando a ser pessoas melhores, nos preparando para a nossa vida. Agradecemos imensamente ainda a espiritualidade amiga que nos acompanhou no programa de hoje, nos instruindo, orientando as nossas palavras, orientando o nosso entendimento, e que no lar de todos aqueles que estão nos acompanhando se faça uma luz e que todos possam se sentir motivados, envolvidos por essa luz, a praticarem o Evangelho no lar. Você ouviu o programa Espírita Caminho de Luz. De volta na próxima sexta, a partir das 8 da noite. A sensação de bem-estar que nos envolve quando a gente traz Jesus para as nossas vidas. Que muita paz se faça no lar de todos nós e que possamos seguir sempre abraçados com o nosso Mestre. Obrigada, Pai, mais uma vez. E que assim seja. Assim seja. Bem. Ai, amei. Muito obrigada, Sim, Fred. Uma Tchau. palestra, um estudo